Meu nome é Florence Urai, e no casamento da minha irmã, eu era praticamente invisível. Não de um jeito poético, como se ninguém me entendesse, mas, de fato, parecia que eu era transparente. Pelo menos, era assim que todos me tratavam. Minha mãe me colocou naquelas mesas externas, bem ao lado das caixas de som, onde a conversa era impossível e a distância inviabilizava as fotos de família. Ninguém me perguntava como eu estava, ninguém sequer olhava na minha direção, a menos que fosse para me entregar um copo vazio, presumindo que eu o levaria para o bar. Então, veio o momento que eu sabia que me atingiria em cheio. O chefe da minha irmã chegou, Max Rogers, o CEO de uma startup de fintech super badalada, cheio de pura arrogância. Eu observei apertar a mão do meu pai, rir com meu tio, dar um abraço caloroso na minha irmã. E então, ele olhou diretamente através de mim, como se eu fosse um funcionário arrumando a mesa de sobremesas. Eu poderia ter engolido aquilo, já havia engolido coisas piores. Mas o sorriso de canto de boca daquele homem, o jeito que ele inclinou o copo em direção à minha irmã e disse, que público impressionante, Brittany, como se eu nem estivesse ali. Esse foi o momento em que decidi. Eu diria uma frase. Apenas uma. E, ao terminar, ele quase derrubaria a bebida. Desde pequena, Brittany sempre foi o centro das atenções. Ela tinha as covinhas, as notas impecáveis, aquele charme que fazia todo adulto comprar-lhe um sorvete. Eu era a mais discreta, a garota com as pontas dos dedos calejadas e cadernos bagunçados, que construía coisas na garagem ou ficava até tarde aprendendo a programar quando ninguém estava olhando. Mas na nossa casa, se algo não pudesse ser impresso em um cartão ou postado no Facebook da mamãe, simplesmente não contava. Quando nos tornamos adultas, a diferença só aumentou. Brittany foi para o marketing, algo glamouroso e visível. Ela usava saltos, tinha canecas com a marca da empresa, almoços de equipe e happy hours. Uma vez, ela postou uma foto do seu laptop aberto ao lado de um drink na praia e legendou, #VidaDeChef. Meu trabalho? Bem, eu consultava pequenas empresas de capital de risco, às vezes startups, às vezes clientes privados, sempre com acordos de confidencialidade, sempre nos bastidores. Para a minha família, isso se traduzia em Florence só faz coisas de computador. Um ano, minha mãe realmente me apresentou no dia de ação de graças como procurando um emprego decente no momento. Eu tinha acabado de ajudar uma empresa de tecnologia verde a garantir 15 milhões de dólares em financiamento. Eu sorri e passei o purê de batatas. A verdade é que eu não me importava mais, ou talvez tivesse me treinado para não me importar. Existem limites para quantas vezes você pode corrigir alguém antes de perceber que eles não querem entender, eles só querem uma caixa simples para te encaixar. Mas Brittany sabia. Nós não éramos próximas, não mais. Não depois que ela acidentalmente me deixou de fora do jantar de celebração de sua promoção. Não depois que ela disse às pessoas que eu ainda morava no meu apartamento antigo, mesmo depois de eu ter me mudado há 2 anos. Eram todos esses pequenos cortes de papel, mentiras casuais destinadas a me diminuir até que eu me encaixasse no papel que ela queria, a irmã mais velha que nunca deu certo. Então, eu a deixei ter o seu espetáculo. Eu confirmei minha presença no casamento dela a tempo, vesti o vestido que ela pediu, cor discreta, corte conservador. Eu até me ofereci para ajudar com a organização, e ela recusou educadamente, dizendo: "Você não precisa se estressar, apenas aproveite o dia." O dia chegou e tudo estava bem. O tipo de bem que tem uma ponta afiada. Cumprimentei parentes que haviam esquecido da minha existência, sorri através de conversas superficiais com pessoas que perguntavam: "Então, o que você anda fazendo ultimamente?", naquele tom que significa ainda desempregada. Quando a cerimônia terminou e a recepção começou, encontrei meu lugar perto da borda do salão. Era perto o suficiente para ouvir a música, longe o suficiente para ficar fora de todas as fotos. Meu cartão de lugar estava com meu nome grafado errado, Florença. Mas, a essa altura, eu apenas dei uma risada e o deixei de lado. Eu observei Brittany deslizar pelo salão em seu vestido volumoso, em cada movimento era calculado.
Seu marido, Richard, era alto e silencioso, sempre um passo atrás dela, como uma sombra bem treinada. E então veio Max Rogers, o chefe dela. Eu sabia quem ele era, claro, todos sabiam. O homem tinha aparecido na lista Forbes 30 Under 30, o tipo de CEO que usava tênis com blazer e falava sobre disrupção como se fosse um hobby pessoal. As pessoas diziam que ele era um gênio. Eu tinha minhas dúvidas. Quando ele passou por mim sem um único olhar, eu não me encolhi. Por fora, pelo menos. Por dentro, algo se encaixou, como uma fechadura clicando no lugar. Porque, às vezes, ser invisível é exatamente o poder que você precisa. No momento em que Max Rogers entrou no salão da recepção, foi como se alguém tivesse aumentado a voltagem do ambiente. Cabeças se viraram, conversas pararam. Até mesmo pessoas que não sabiam quem ele era pareciam perceber que alguém importante havia chegado. O tipo de homem que não precisava provar seu status, ele o vestia como um terno sob medida, o que, claro, ele estava usando, azul marinho, perfeitamente cortado, sem gravata, apenas o grau certo de desarrumado, como se tivesse dinheiro, mas não precisasse se esforçar para mostrar. Ele se movia lentamente, como se esperasse que o ambiente orbitasse ao redor dele, e isso acontecia. Minha mãe parecia prestes a desmaiar de orgulho. Ela o chamou com as duas mãos, como uma atendente de aeroporto. Max, por aqui. Eu observei deslizar em direção à nossa mesa. Meu pai se levantou para cumprimentá-lo, meu tio ajeitou o paletó como se estivesse se preparando para uma entrevista de emprego. Até Richard, o noivo, parecia dar um passo para trás quando Max se aproximou. Ele apertou as mãos, deu um sorriso suave, riu na hora certa. Então, ele se virou para Brittany. Você está deslumbrante, ele disse. E ela estava, isso nunca esteve em questão. Ela tinha aquele brilho de noiva que não podia ser comprado, porque vinha de saber que o mundo foi construído para aplaudi-la. Ela sorriu para ele, os dedos roçando o braço dele levemente, como se fossem coadjuvantes em um filme. Então, ele disse, que público impressionante, Brittany. Eu estava a menos de 1 metro de distância e, quando os olhos dele passaram por mim, acho que ele não me viu como uma pessoa. Nem um nome, nem uma convidada. Apenas ar. Sem pausa, sem aceno, nem mesmo uma confusão educada. Era um descarte praticado, reflexivo. Eu esperava por isso, mas ainda assim doeu mais do que eu pensava que doeria. Para ele, eu era uma mulher parada perto do grupo da noiva, talvez uma prima, talvez uma acompanhante. Alguém não importante o suficiente para ser notada ou reconhecida. Eu não disse nada, ainda não. Sentei-me novamente devagar, deixando o silêncio me envolver como neblina. A mesa estava vibrante de energia. Minha tia começou a contar a Max sobre Brittany ter ganhado algum prêmio na faculdade. Minha mãe acrescentou que Brittany sempre fora uma líder nata. Eu os ignorei. Em vez disso, observei Max. Eu sabia mais sobre a empresa dele do que ele provavelmente imaginava. Eu havia lido seus pitch decks, eu havia acompanhado de perto a rodada Série B deles, porque a Atlas Ventures havia considerado uma pequena participação, mas recuou com base na minha recomendação. A plataforma deles parecia elegante, mas estavam perdendo clientes, e o lançamento na América Latina havia dado errado com problemas de conformidade e uma experiência de usuário ruim. Eu escrevi o memorando que fez a Atlas dizer, ainda não. Eu escrevi às 3 da manhã, depois de vasculhar relatórios de rotatividade de clientes que Max provavelmente nem tinha lido. Max nunca viu meu nome no memorando, mas sentiu o resultado. Ele só não sabia que tinha vindo de mim. Até agora. Eu girei meu copo lentamente, meus dedos molhados de condensação. Meu coração batia mais rápido do que eu gostaria. Meu pulso estava firme, mas eu conhecia a sensação da adrenalina rastejando. Eu poderia ter deixado para lá, permanecido em silêncio, deixado-o aproveitar seu momento. Mas eu estava cansada. Não com raiva, não emotiva. Apenas cansada de ser invisível. Então, eu me levantei. Ninguém notou a princípio. A música havia aumentado, alguns convidados começaram a dançar.
risadas ecoavam do outro lado do salão. Max ainda estava na cabeceira da mesa, conversando com meu primo. Eu andei direto até ele, não com força, apenas com uma presença silenciosa. Ele só olhou quando eu estava parada ali. Então, eu disse, calma como se nada fosse, só para você saber, a avaliação da sua série B vai cair se a sua plataforma continuar perdendo clientes assim. As palavras caíram como uma lâmina suave. Ele piscou e, pela primeira vez na noite, olhou para mim. Não através de mim, mas para mim. A mão dele hesitou, a champanhe inclinou, uma gota escorregou pela lateral e atingiu o chão. Brittany, ele disse, quem é esta? Ela gaguejou, minha irmã, Florence. Algo clicou na expressão dele, como um arquivo antigo sendo carregado. Florence Urai. Eu lhe dei um pequeno sorriso, isso mesmo. Ele me encarou e, assim, eu não era mais invisível. Reconhecimento é uma coisa estranha. Nem sempre vem em palavras. Às vezes, é um tremor da mandíbula, uma recalibração do olhar, um segundo em que o cérebro de alguém alcança o que seu ego perdeu na primeira vez. Max Rogers me encarou como se estivesse observando suas decisões passadas se rearranjarem, como se estivesse lembrando de um nome em uma lista a qual deveria ter prestado mais atenção. Você é Florence Urai, ele disse finalmente, a voz mais baixa, mais cuidadosa. Eu sorri, sim. Nunca nos encontramos oficialmente, mas você definitivamente viu meus comentários, ou melhor, seu conselho de administração viu. Brittany olhou de um lado para o outro entre nós, como se alguém tivesse mudado o idioma no meio da conversa. Espera, o que está acontecendo? Max não respondeu a ela. Ele estava muito ocupado fazendo as contas, conectando cronogramas, combinando relatórios de consultoria com o nome que acabará de descartar em um casamento de família. Você trabalha com a Atlas Ventures, ele disse, não uma pergunta, mas uma lembrança. Eu dei de ombros, entre outros. A Atlas não era apenas uma firma de capital, era um dos grandes nomes mais discretos do mercado, conhecida por apoiar empresas de tecnologia que hoje são nomes conhecidos. Eu estava trabalhando com eles como consultora estratégica independente há quase 5 anos. Meu papel não era barulhento e nunca era público, mas, nos bastidores, minhas análises ajudavam a moldar acordos de aquisição e pivos de produtos que faziam ou desfaziam startups como a dele. Ele pigarreou. Eu não sabia que eles tinham. Ele se conteve. Quer dizer, eu não percebi que você era. Eu o deixei se contorcer um pouco. Brittany finalmente sibilou. Por que você nunca me disse que trabalhava com tecnologia? Tipo, sério? Eu me virei para ela, a voz ainda calma. Você nunca perguntou. Essa parte não era mesquinha, não era a verdade. Minha irmã passou tantos anos presumindo que eu estava vagando pela vida, sem fazer nada de relevante, que ela parou de ouvir muito antes de eu ter algo que valesse a pena dizer. Atrás de nós, um pequeno grupo de convidados começou a se aproximar, fingindo beber, claramente bisbilhotando. Eu me afastei um pouco para dar espaço a Max para se recompor, mas ele não se moveu. Ele parecia diferente agora, não abalado, mas alerta, como se estivesse tentando se reorientar, como se eu fosse uma peça de um quebra-cabeça que estava de cabeça para baixo o tempo todo e ele acabará de perceber onde eu realmente me encaixava. Eu me lembro da sua análise, ele disse. Era direta. Era precisa. Ele riu baixinho, sim, era. O sorriso de Brittany havia desaparecido. Você está realmente aqui falando de negócios no meu casamento? Ela disparou. Max se virou para ela. Brittany, sua irmã é. Ele fez uma pausa. Digamos que ela é alguém que eu deveria ter reconhecido antes. Eu não fiquei muito mais tempo. Não estava ali para me gabar. O recado havia sido dado. Enquanto eu me virava para sair, Max enfiou a mão no bolso do blazer. Posso? Ele perguntou, estendendo um cartão. Eu o aceitei sem olhar. Vou pensar a respeito, ele assentiu. Eu agradeceria. Enquanto eu voltava para minha mesa, Florença, de acordo com o cartão de lugar, peguei minha mãe me observando. A expressão dela era difícil de decifrar,
confusa, curiosa, talvez apenas incomodada com o fato de algo ter mudado e ela não ter previsto. Em meu lugar, terminei o último gole de champanhe. Tinha o mesmo gosto, mas a sensação era diferente. Porque, às vezes, poder não é sobre dinheiro, fama ou os holofotes. Às vezes, é sobre timing, precisão e saber exatamente quando lembrar o ambiente de quem você é, especialmente quando eles já decidiram que você não é ninguém. O resto da noite se transformou, como o giro lento e deliberado de um botão. A música permaneceu a mesma, as luzes não piscaram, mas a energia era diferente. Não era mais o casamento perfeito de Brittany, era o casamento onde a irmã dela surpreendeu a todos. Eu podia sentir isso no jeito como as pessoas me olhavam. Antes, eu era um adereço, agora, eu era uma curiosidade. Um dos padrinhos, um cara que mal me havia reconhecido antes, parou na minha mesa com um sorriso repentino. Ouvi o que você disse para o Max, ele disse, como se fosse um elogio. Não sabia que você era do ramo. De certa forma, eu respondi. Ele assentiu como se entendesse, mas não entendeu. A maioria deles não entenderia. E estava tudo bem. Eu não precisava que eles entendessem a mecânica, apenas a mudança. Alguns primos se aproximaram em seguida, suas vozes melosas de surpresa. Você nunca mencionou que trabalha com capital de risco. Eu não os corrigi, deixei-os acreditar no que quisessem. Até mesmo minha tia Denise, que uma vez se ofereceu para me ajudar a conseguir um emprego de verdade, tentou me encurralar perto da mesa de sobremesas com um tom suave e apologético. Você sempre foi tão reservada, não percebemos. Eu lhe dei um sorriso gentil, está tudo bem. Eu não estava pedindo para ser percebida. Mas foi o olhar da minha mãe que eu senti mais. Do outro lado do salão, entre o tilintar de talheres e o arrastar de saltos, o olhar dela me seguia como se ela estivesse reavaliando um número que nunca havia batido. Ela não veio até mim, não imediatamente. Minha mãe não é do tipo que admite que estava errada. Em vez disso, ela enviou sinais, os olhos semicerrados, a postura rígida, o jeito que ela sussurrou algo para a tia Lucy enquanto inclinava o queixo na minha direção. Eu conhecia aquela postura, aquele cálculo. Florence havia se tornado útil, e esse era o único tipo de interessante que minha mãe jamais respeitava. Eu a deixei observar. Brittany era outra questão. Ela se aproximou mais tarde, em algum momento entre a dança do pai e da filha e o corte do bolo. Sua maquiagem estava impecável, mas o sorriso não alcançava os olhos. Podemos conversar? Ela perguntou. Saímos para uma varanda enfeitada com luzes. Os sons de risadas e copos tilintando foram abafados atrás de nós. Por um momento, parecia que tínhamos 16 anos novamente, esgueirando-nos para respirar quando a casa ficava muito barulhenta. Você fez uma cena, ela disse. Eu disse uma frase. Você me humilhou na frente do meu chefe. Eu me inclinei na grade. Não. Eu lembrei que existo. Não é a mesma coisa. Brittany cruzou os braços. Você deveria ter me contado o que você faz. Que você é, seja lá o que for. Eu tentei, anos atrás. Você não estava interessada. Isso não é justo. É honesto. Ela desviou o olhar. A mamãe já está dizendo que sabia que você era especial. Ela vai agir como se tivesse previsto tudo desde o início. Eu sorri para isso. Ela sempre reescreve a história. Mas você tinha a versão real. Só não quis acreditar. Brittany engoliu em seco. Por que você nunca lutou por espaço? Você nos deixou te tratar como plano de fundo e agora quer crédito por estar no centro do palco. Eu me virei para encará-la completamente. Eu não quero o centro do palco. Nunca quis. Mas não vou pedir desculpas por não ser mais pequena o suficiente para ser ignorada. Ela não respondeu. Aquele silêncio entre irmãs é algo familiar, mais denso que a raiva, mais profundo que o ressentimento. É o espaço onde todas as coisas não ditas vivem. Eu o deixei se estender.
Então, eu disse, estou feliz por você, Brittany. Falo sério. Você estava linda e merece ser celebrada. O ombro dela relaxou apenas um pouco. Eu não queria que você se sentisse. Você não precisava querer, eu disse. Você só fez. Ela piscou, depois assentiu. Você está feliz, Florence? A pergunta me surpreendeu. Levei meu tempo para responder. Estou em paz, eu disse. Construí uma vida que não preciso provar a ninguém. Isso é mais do que felicidade. Ela assentiu novamente. Não foi um pedido de desculpas, não exatamente. Mas talvez tenha sido o mais próximo que ela conseguiu chegar. Quando voltei para a recepção, o bolo já havia sido cortado, as pessoas estavam dançando. Alguns convidados sorriram para mim enquanto eu passava, mas eu não me demorei. Max cruzou meu olhar do outro lado do salão e ergueu o copo. Desta vez, foi um aceno de respeito, não um hábito. Eu não retribuí o gesto, não tinha mais nada a provar. Peguei minha carteira, saí e chamei um carro. O ar estava fresco, o tipo que clareia a mente. Enquanto esperava na calçada, olhei para os convites de casamento ainda guardados na minha bolsa. Papel creme, nomes em relevo, Brittany e Richard. Elegante, planejado, esperado. Eu não pertencia àquele mundo. Mas eu não precisava, porque, às vezes, reconquistar seu lugar não é sobre invadir a festa, é sobre lembrá-los de que você estava na lista de convidados o tempo todo. Há um tipo estranho de poder no silêncio, quando ele é escolhido, não imposto. Por anos, deixei as pessoas preencherem as lacunas sobre quem eu era. Deixei-as me chamarem de quieta, estranha, sem rumo. Deixei-as falarem por cima de mim nos jantares, pularem meu nome nas apresentações, esquecerem meu aniversário enquanto postavam tributos brilhantes a cada pequena promoção de Brittany. E eu permaneci em silêncio. Não porque não tinha nada a dizer, mas porque sabia que precisava de apenas um momento. Uma frase. Dita na hora certa, para a pessoa certa, no tom certo. Não um discurso, não um monólogo, não um surto. Apenas precisão. Impacto controlado. Como acender um fósforo em uma floresta seca. Naquela noite no casamento, eu não apenas reivindiquei meu lugar, eu os lembrei de que nunca havia saído. Que a versão de mim que eles ignoraram nunca foi a real. Eu havia crescido além de suas definições e não precisava mais da permissão deles para existir. Mac se lembraria de mim. Brittany também. As pessoas que riram baixinho antes de o champanhe cair e muito depois de as fotos do casamento desbotarem, eles ainda se lembrariam da mudança no ambiente quando eu falei. Mas eu não carregaria nenhum deles comigo. Nem como fardos, nem como objetivos, nem como validação. Por quê? Quando você constrói sua própria base, você não deve a ninguém um projeto. Apenas presença. Certeza silenciosa. Um nome que eles buscarão no Google quando o ambiente se acalmar. E, às vezes, é só isso que basta, uma frase entregue como um bisturi, lembrada como uma cicatriz. Obrigada por ouvir a história de Florence. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Até o próximo vídeo.